Olá, eu sou Eduardo Costa, economista com mestrado e doutorado em economia pela Unicamp, professor da Universidade Federal do Pará e diretor do Instituto Aviva Brasil. Estamos iniciando o podcast Diálogos Republicanos, debatendo um tema central para esse momento da democracia brasileira. Muitos consideram a eleição de 2022 talvez a eleição mais importante desse período chamado Nova República. O que está em jogo nessa eleição? É o futuro do Brasil após essa eleição. O que cada um de nós precisa considerar ao ir, no próximo dia 30 de outubro, votar entre as opções que estão postas? Nós temos de um lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. Para debater esse tema conosco, nós estamos recebendo dois convidados especiais aqui. Professor Alex Fiuza de Mello, professor titular aposentado de Ciência Política da Universidade Federal do Pará, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, com pós-doutorado tanto em Paris quanto em Madrid. Foi reitor da Universidade Federal do Pará entre 2001 e 2009, membro do Conselho Nacional de Educação entre 2004 e 2008 e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará entre 2011 e 2018. E junto conosco, o economista com mestrado em Economia pela Unicamp, professor aposentado da Universidade Federal do Pará de Economia, foi governador do Estado do Pará por 3 mandatos, 2003 a 2007, também de 2011 a 2019, eleito governador pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Eu quero agradecer vocês dois, porque são duas pessoas que realmente têm uma agenda muito complicada, pessoas que são extremamente demandadas para debates, para entrevistas, mas para nós é um privilégio poder tê-los aqui para qualificar o debate eleitoral. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Alex, que inclusive tem um canal de comunicação, né, o Zoom Politicon, posso chamar de blog, né? É um blog, o Zoom Politicon, que tem pautado artigos autorais do professor Alex, artigos, Alex, muito legais, muito bom. Eu sou um leitor assíduo, eu quero dizer que, na verdade, o teu blog hoje, ele é um oásis hoje, nesse debate político, porque você consegue trazer à baila assuntos que são fundamentais para o nosso debate democrático, para o nosso debate republicano, e muitos dos teus artigos falam exatamente desse contexto político que nós estamos vivendo. O que está em jogo hoje, Alex? Como é que tu avalias hoje esse processo eleitoral e esse segundo turno da eleição de 2022? Bom, prazer estar aqui com vocês, uma honra também, obrigado pelo convite, oportunidade de exercer a cidadania, né? Também nesse momento. Eu gostaria de me dirigir ao público agora, a gente está conversando entre nós, mas é bom falar para aqueles que estão nos escutando, sobretudo. O objetivo do programa é esse. Eu vou usar apenas uma referência para poder contextualizar um pensamento que eu acho que é importante as pessoas internalizarem, compreenderem. Talvez um dos maiores clássicos da ciência política brasileira, e foi escrito no final da década de 50, por um grande jurista, sociólogo também, historiador, cientista político, chamado Raimundo Fauro. É um livro, um clássico da ciência política brasileira, ou da historiografia brasileira, chamado Os Donos do Poder. Em resumo, qual é a tese do Fauro? Ele tenta demonstrar que o Brasil, durante desde o Império, mas sobretudo a partir da República, até aquele momento, eu diria até hoje, estendendo a tese do Fauro, foi sempre governado por aquilo que ele chamava um estamento oligárquico patrimonialista. O que é isso? Grupos restritos de pessoas que se apropriam, tomam a posse do Estado para a finalidade de usufruto privado daquilo que é um bem público. Essa ideia do patrimonialismo, o patrimônio que é apropriado privadamente, é muito sustentada a partir do livro do Raimundo Fauro. Então, qual é o problema do Brasil em termos políticos, historicamente falando? É que o Brasil nunca conseguiu vencer até hoje o domínio de uma oligarquia, poucos no poder, governando para a posse do Estado em benefício próprio, ou seja, usurpando aquilo que é
o bem público, o que é do povo. Ou seja, nunca existiu no Brasil, poderíamos dizer assim, uma república, não é? Um Estado, um regime político em que o interesse da sociedade se coloca à frente do interesse daqueles que governam. Então, eu acrescentaria um pouco mais do que isso. Eu diria que, usando o próprio conceito do Raimundo Fauro, não é que nós estamos sendo governados há muito tempo por uma oligarquia patrimonialista, e eu diria mais, cleptocrática, não é? Que assume o Estado com o objetivo de roubar, para usar um termo bem explícito. Ora, essa tese do Raimundo Fauro sempre ficou restrita à academia, aqueles leitores de elite, etc. O que aconteceu recentemente? É que nós tivemos, na minha opinião, dois fatos políticos de grande valor sociológico que explicitam a tese do Fauro para o grande público. Qual foi o primeiro fato? A Lava Jato. A Lava Jato descortinou ao público o que o Fauro dizia. Não é? O patrimonialismo, a cleptocracia foi desvendada pela Lava Jato. Fisiologismo, né? Fisiologismo foi desvendado. O povo percebeu, pela primeira vez, talvez em termos generalizados, né, o contexto em que estava imerso o Estado brasileiro, a política brasileira, a cultura política brasileira. É a forma de organização de relacionamento, né, entre o Estado e o Congresso Nacional, por exemplo, exatamente. O Executivo, o Ou seja, a Lava Jato demonstrou que não existe república no Brasil. E qual é o segundo fato, na minha opinião? O mandato Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi um candidato que surgiu exatamente dessa crise, da reação popular, aquilo que estava havendo, que foi demonstrado pela Lava Jato. Ele pegou carona, um cara desconhecido, pegou carona naquele momento, se colocou como candidato antissistêmico de oposição e ganhou com um discurso de radicalização contra esse estado de coisas. Tudo bem. O que aconteceu no governo Bolsonaro? No primeiro dia, um presidente eleito pela ampla maioria da sociedade brasileira, no primeiro dia se estabeleceu uma guerra permanente contra esse cara, não é? Querendo derrubá-lo a qualquer custo, sem que ele tivesse cometido ainda um ato que justificasse isso. E o que isso vem demonstrando? Que nós não temos apenas ausência de república, nós não temos de fato democracia. Não há espírito democrático nas elites brasileiras para suportar ou compreender como natural uma alternância de poder. O sistema não permite alternância de poder. Por quê? Porque ele perde exatamente o acesso àquilo que ele o tempo inteiro quer resguardar para si, as oligarquias. O poder de mando sobre o cofre público. Portanto, não é uma questão, isso que precisa ficar bem claro. Nós não estamos, o problema do Brasil não é esquerda e direita, não é conservadorismo, progressismo, não é capitalismo, socialismo. O problema do Brasil é cleptocracia oligárquica com posse do Estado para benefício próprio ou forças que querem vencer essa etapa e introduzir o Brasil na possibilidade da república que ainda não está configurada e, de fato, uma democracia mais sadia. Então, o que é que está em jogo? Não são duas pessoas. Não é o Lula e o Bolsonaro como indivíduos. É o projeto que está por trás de cada um e as forças que estão regendo cada uma dessas candidaturas e que vai definir o futuro do Brasil nas próximas décadas. Então não é o Lula pelo Lula. O PT rompeu aquilo que ele se propunha a fazer na origem, a ética na política, o combate à corrupção, democracia, etc., etc., se amalgamou à prática das velhas elites, assumiu a liderança e a hegemonia desta prática, não é? E hoje representa exatamente aquilo que se colocava contra na origem, ou se dizia pelo menos, mas revelou-se que não era contra. E outras forças que estão querendo exatamente vencer essa etapa e proclamar a república que nunca foi proclamada no Brasil. Se vai acontecer ou não sabe, se é uma história que precisa acontecer. Mas certamente nós temos bem caracterizado quem está de um lado, né? Quando se fala em sistema, né, o sistema oligárquico, patriarcal, cleptocrático, não é apenas um partido,
Não são apenas os partidos de esquerda nesse momento. É tudo que está por trás daí. São grandes banqueiros, são grandes empreiteiros, grandes grupos de comunicação que se apropriam do Estado para benefício próprio, superfaturamento, né, roubo, etc, etc. É isso que está por trás apoiando esse grupo, apoiando, nesse caso, o Lula, que inclusive foi descondenado para poder fazer frente vamos dizer assim, a um líder populista carismático, que é o Bolsonaro, com outro líder carismático, que é o Lula. Não existia outro. Então descondenaram o Lula para ele poder fazer frente e representar os interesses desse sistema. Então é isso que nós estamos vendo nesse momento no Brasil. As pessoas ficam, não, o estilo de um, o estilo de outro. Isso aí é só a casca, não é? Que precisa estar por trás de tudo isso. Né? E o que está por trás é ou o Brasil retorna para um sistema dominado por uma oligarquia cleptocrática, que ainda não saiu totalmente do poder, ainda está enfronhada no poder, existe Estado paralelo se movimentando aí, não é? Os tribunais superiores servem também de anteparo e de representação desses interesses que estão enfronhados dentro do Estado e que dificultam, até o parlamento também tem esse tipo de coisa, dificultam muitas vezes o governo de um presidente que quer se colocar, pelo menos aparentemente, eu acredito que sim até agora, numa prova em contrário, contra esse sistema, né? E um presidente que representa com o seu estilão, com a sua forma de fazer, seu etc, etc, mas que representa uma tentativa de vencer esse tipo de dominação, digamos assim, tradicional que tem imperado no Brasil até hoje, para o mal do Brasil. Né? Isso responde muito pelo nosso subdesenvolvimento, pelo atraso brasileiro, pelas faltas de oportunidade, pela pobreza que não foi superada até hoje no Brasil, pelas condições sociais e econômicas, saneamento básico, que é uma vergonha. Em pleno século XXI o Brasil está na condição que está. Por quê? Porque, de fato, a riqueza gerada pelo povo brasileiro não tem sido devolvida ao próprio povo, mas tem sido apropriada de forma privada. Esse é o fenômeno do patrimonialismo. É isso que está em jogo. E as pessoas têm que refletir muito sobre isso. Né? Muito sobre isso. E, portanto, ir além da aparência do discurso, apenas além das narrativas, que são muitas vezes falseadoras da realidade, né? E refletir essa questão mais de fundo, que é isso que está em jogo hoje no Brasil. Perfeito, Alessio. Eu gosto muito de te ouvir, gosto muito de ler os teus textos, porque você consegue trazer para o debate considerações que não são usuais, não são comuns. Muito comum a gente ficar refém dessa discussão, fascismo, comunismo, direita, esquerda. Mas todo esse debate do Estado no Brasil e da tentativa de captura do Estado, do sequestro do Estado, eu acho que é um elemento central nesse debate eleitoral que nós estamos vivenciando. Essa relação entre o executivo e o judiciário, entre o executivo e o legislativo. Tocaste num ponto para mim que me fez lembrar um livro, talvez curiosamente muito pouco lido no Brasil, mas um livro acho que ele era um sociólogo, Lawrence Harrison, escreveu um livro na década de 80 chamado O Subdesenvolvimento é um Estado de Espírito. E ele vai tentar explicar por que os países latino-americanos são subdesenvolvidos. Ele vai chegar exatamente nesse conceito de ausência de república, ausência da visão do público como sendo algo a ser controlado pela sociedade. E quando a sociedade não consegue tomar conta daquilo que é público, há uma ausência, portanto, de controle, alguém se apropria do que é público. E foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Aliás, na última vez que nós conversamos aqui, me trouxeste uma coisa que eu fiquei refletindo. Né? O Brasil tem uma questão interessante, né? Porque o Estado precede a sociedade brasileira. Nós somos historicamente frutos de um Estado. Acho que talvez isso ajude a condicionar um pouco por que nós somos, às vezes, tão passivos ou tão dependentes. Porque as sociedades pré-cabralinas, antes de Cabral, não eram sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira é construída pela vinda da coroa e pelo Estado que constrói o mercado, inclusive. O mercado não antecede o mercado. Na América Latina, em geral, isso. É o inverso da Europa. Várias coisas que a gente poderia abrir, vários leques para o debate, mas eu queria trazer para o debate aqui o nosso ex-governador. Já tenho. Posso dizer uma coisa? Pode. Eu queria te fazer uma pergunta, mas pode falar. Antes de tudo, eu primeiro quero agradecer o convite, quero dizer da alegria de dividir esse momento com vocês. E agradecer também a todos os que nos ouvem, nos veem nessa história. Mas eu estava aqui ouvindo e
Né? Doido para entrar na conversa, né? Eu sou disciplinado. Nem tanto. Mas o que é fato? Eu acho que antes da gente talvez passar com qualquer outra questão, acho que a gente precisava explorar um pouco mais isso, Alex, porque para mim essa é a grande questão. Essa é a questão que está na raiz de tudo. Eu sempre tenho trabalhado, quando falo sobre isso, do que eu chamo da modernização conservadora, ou seja, que é exatamente na prática a explicitação, o exercício dessa condição. A história do Brasil é uma história de mudar para manter. Isso é fácil quando para pensar sobre isso, não é? Mudar para manter o quê? Mudar para manter privilégios. E eu acho que é muito correta essa tua avaliação do seguinte. Nós temos o que eu chamo uma história construída na história fundada em ismos, né? Clientelismo, paternalismo, patrimonialismo, populismo, fisiologismo, tá personalismo. E essas coisas terminaram criando algo que para mim é extremamente marcante e que está na raiz do atraso. Nós temos uma baixa percepção e compreensão do pertencimento coletivo, que é fundamental para você ter república, é fundamental para você ter democracia. Então, o que eu acho que, para mim, o ponto que eu quero agregar na discussão agora é que é incrível como aqueles que o Alex cita bem, dois fatos que estão na raiz desse momento: Lava Jato e Bolsonaro, eleição do Bolsonaro. Nós não podemos perder de vista o seguinte, né? Que a Lava Jato, num primeiro momento, ela surge e tem todo o apoio, inclusive, de uma fração importantíssima da elite brasileira. Sim. Inclusive a Rede Globo, inclusive. Claro. Né? Na expectativa de que fosse mais um momento do histórico mudar para manter. Sim. Ou, dizendo em outras palavras, uma linguazinha muito do meu interior, né? Vão-se os anéis e fiquem-se os dedos, porque é fato. O Brasil vivia um momento extremamente complicado, precisava mudar, não tem jeito. Sim. Tá certo? Me permite? O governo PT tinha... Tá certo? O Lula, que tinha sido a peça do sistema, já não servia, tinha que tirá-lo para manter o sistema com outro representante. Pronto. Exatamente isso. O Alckmin, outro, né? Que viesse. O problema é que o outro não emplacou, né? Exatamente. A experiência Dilma foi exatamente, né? Exatamente, é isso aí. O negar para manter o que tinha acontecido no passado. Ou seja, o Lula, que tinha representado bem, com a Dilma chega, isso não representa mais, isso não nos serve mais. Então está na hora de estamos perdendo a hegemonia. Estamos perdendo, vai estar perdendo. Então vamos mudar, né? Então a retirada da Dilma do poder conta com toda exatamente, porque senão as pessoas não entendem mais nada, porque fica uma coisa, parece um negócio meio sem sentido. Não, tem todo o sentido. Tem todo o sentido. Você entendeu o sistema que está por trás dos personagens que estão na cena. Estão aqui. Na cena. Se você não perceber isso, você não vai nunca dar conta de... Sim, mas aqueles que agora é preciso contribuíram para a derrubada da Dilma são... Porque senão já tem... Como explicar que o próprio tribunal, o próprio STF, que condenou o Lula no primeiro momento e disse que tinha corrupção, claro, a partir do momento agora... Tem uma questão, Alex, que é preciso lembrar e trazer a memória para quem está nos escutando, que a própria Dilma, ela não era nem das primeiras opções. Sim. Ela acabou aparecendo como opção em função da própria Operação Lava Jato, que foi tirando da disputa eleitoral algumas pessoas que estavam sendo preparadas para assumirem a sucessão do Lula. Perfeito. E veja, para mim, se a gente não perceber isso, a gente não dá conta de fato do que está acontecendo. Porque aí você diz o seguinte: bom, mas
para pegar claramente. Globo estava a favor, mas a Globo agora É Lula? é Lula. Tá certo? Isso faz todo sentido. Na verdade, e aí, quando tu colocas da absoluta fragilidade de se tentar reduzir, resumir isso a um debate de esquerda e direita, a um debate de capitalismo versus socialismo. Isso é falso. Isso não, eu te diria o seguinte, eu não vou nem dizer que isso não dá conta nem de longe a complexidade desse momento. Agora, O que você tem? Que aí tu também não entende o seguinte: como é que os grandes conglomerados, como o capital financeiro, a qual o sistema já não estava servindo naquele momento, e que o mudar para manter, da chegada da Lava Jato, de certa forma, podia ser um negócio, olha, vamos dar aqui uma sacudidela nesse negócio. Não sei se vocês recordam. O Moro dormiu como um juiz e acordou como o Batman. Era um grande cara. Sim, é um grande ídolo, é. Tá certo? E logo depois também volta. Ou seja, quando a ameaça deixou de ser uma hipótese, passou a ter ares de efetividade, na hora que você põe na cadeia, tá certo? O filho de um grande empresário, e aí o risco passou a dominar. Assustou o sistema. Todo o sistema. Estão indo além do... Todo o sistema. Olha, essa história do mudar para manter não está dando esse negócio, não. Os anéis estão indo, mas está começando aí pedaço de dedo nessa brincadeira. Agora tem mais uma E aí, variável nisso. desculpa, mas só para a gente ter claro, porque eu acho que essa para mim, é talvez a coisa mais séria, é que isso, de certa forma, tem laços internacionais extremamente fortes. Dúvida. Que a gente também não pode perder. Perfeito. Então, nós não estamos discutindo. Às vezes eu fico perplexo de ver algumas pessoas bem intencionadas, pessoas inteligentes e tal, e as respeito todas, né? Sim. Esse é outro ponto para a gente precisa conversar sobre isso, né? Muito sério. Porque o grau de intolerância e de ódio que hoje terminou tomando conta, mas isso eu acho que é um outro momento a gente quero pegar aí. Sabe? Eu só queria lembrar de uma coisa, eu quero Alex, só pegar que pra... nesse contexto, tudo que vocês estão falando, tem um elemento também que ajudou. Até então havia o monopólio e o controle das informações. Sim, Grandes esse é um veículos de comunicação monopolizavam a retórica e as narrativas. E quando entra isso aqui, as mídias roda girou, sociais... rapaz. A roda girou. Entende? O sistema se sentiu ameaçado. Claro. Não, É disso que nós estamos falando. Não por acaso que esse é um dos itens mais importantes defendido hoje pelo Lula. Exatamente. O controle dos meios de comunicação. Quer dizer, das redes sociais, na verdade. E que também volta a aparecer uma contradição, ou seja, como é que ele vai controlar aquilo que hoje lhe dá toda a força e nada. Olha, nós tivemos recentemente um capítulo perigoso, né? O Supremo Tribunal Federal mandando tirar do ar conteúdos de uma plataforma falando sobre desordem informacional. Ou seja, os fatos são esses, isso aconteceu, mas você não pode concluir isso. Não, hoje bloqueou 15 canais, agora proibiu de funcionar. Semana passada. Não, né? hoje, fim da tarde. Fim da tarde, vindo para cá, eu tomei conhecimento disso, não tem nenhum dos detalhes. Coisa muito grave. Mas eu queria... tortura a realidade até ela confessar que não é real. Isso é uma das coisas mais absurdas. Agora já tem... voltando àquele assunto, quando falo que a questão da socialismo, capitalismo é falso, no seguinte sentido. O socialismo, do ponto de vista originário, né, nós estudamos sobre isso, não é? Era uma utopia de sociedade. Claro. Há muito tempo deixou de ser. Então é falso. Não há mais projeto de sociedade daqueles que defendem o socialismo. Existe só projeto de poder. Pelo poder, né? Então é falso falar em socialismo. Não existe socialismo. Não existe socialismo. Capitalismo é um processo histórico, é outra coisa. Socialismo ele é falso nesse sentido. Agora, é importante... Expectativa de algo novo, diferente, que... Olha para a América Latina. Nós temos exemplos aqui. Venezuela, Cuba e tal. Socialismo. A utopia sonhada e realizável. E tal. Pobreza, miséria, piora da condição de vida, fome, né? Desemprego. Não, e as elites ricas do poder. E as elites ricas, não é? Né? Em nome de quem? Em nome do socialismo, né? É um escândalo. E aí eu arriscaria de um negócio.
Eu arriscaria que o que é mais dramático é que, na verdade, você tem o que tem de mais sofisticado do capital, Sim. no topo da pirâmide, obviamente, e obviamente é o capital financeiro, porque esse, mais do que qualquer um, não tem pátria, não tem cor, não tem... Tá certo? Eu sempre brincava... E que tira vantagem, entre aspas, das esquerdas no poder. Mas raciocínio, Tira vantagem das esquerdas no poder. Eu brincava quando eu dizia o seguinte, que o capital financeiro é tão perverso, tá, que ele consegue tirar dinheiro de outras formas de capital. Não é só... Sim, claro. Ou seja, como ele não consegue, tá certo, gerar riqueza, ele cria a mágica de dinheiro, virar mais dinheiro, roubando todo mundo e o próprio capital. É de uma forma grosseira dizer isso, mas o que veja. E como é que tu então entendes que os grandes conglomerados, essa fração mais, enfim, desenvolvida do capital, que é o capital financeiro, e que é global, claro, transnacional. Claro, ele não tem pátria. Não tem pátria. Financiam, né? E se sirvam exatamente dessa fração que aponta ou tenta se dizer revolucionária e transformadora. Essa é a coisa mais reacionária em termos de transformação de sociedade. Intelectualmente, isso é uma fraude? Eu não sei se eu chegaria a dizer que intelectualmente é uma fraude, mas eu te diria o seguinte: a sensação que eu tenho, e aí você sinaliza o seguinte, não, eu quero acabar. Bom, deixa eu só colocar antes uma coisa. Eu não me lembro, eu nunca conheci alguém que fosse contrário à redução da pobreza, tá? Não sei se aconteceu isso. A minha vida inteira, nos meus 70... Retoricamente, todo mundo... Todo mundo é a favor da redução da pobreza. Quando tu diz a redução da desigualdade, aí o negócio fica um pouco mais complexo. Mas a pobreza, todo mundo é favorável a eliminar. Quando tu chegas nisso, então, esse segmento consolidado, articulado e que hoje, aqui nesse país, apoia e é apoiado pelo grupo do Lula, tá? Mas como é que tu falas, então, em retirar, de onde é que vai sair o recurso para você tirar da miséria? A minha avaliação, Alex, isso é uma coisa muito preliminar, porque eu tenho pensado um pouco sobre isso e, de fato, quero elaborar um pouco mais. A maluquice é transformar, como aqui eu não posso mexer nessa fração, não vou tirar dinheiro daqui para cá, para reduzir a miséria, eu pego exatamente a classe média e faço isso. Então eu tento tirar da classe média para financiar a miséria e puxar para a pobreza. Me dizer que isso é socialismo, no sentido do sonho, tá certo? Utopia. Quando tu diz nesse sentido, é que para mim realmente é falso. Sim. O que está tentando, nesse sentido. O que está tentando passar, e isso tem incomodado, inclusive, frações, de fato, na minha avaliação, inclusive, de intelectuais que estão absolutamente perdidos. Então, eu me opor a isso, eu estou me opondo ao socialismo, que foi a coisa que a vida inteira... Agora, tocaste num ponto, eu acho que é muito importante, Eduardo, que é importante esclarecer ao público, que esse é um ponto muito delicado que precisa ser descortinado de uma vez por todas. Esses grupos poderosos, que são, na verdade, teias de interesse de poucos grupos no mundo que dominam hoje grandes indústrias tecnológicas, das armas ao minério, mas, sobretudo, o capital financeiro, que está associado a tudo isso, é um bloco só. É um bloco só. E que tem infiltração nos países todos, desde a China comunista até os Estados Unidos, para falar um país no oposto, né? E que tem tentáculos dentro dos países, dentro dos estados dos países, né? Que estão infiltrados, que aparelham os estados todos. Este grupo que governa por trás, né? Contra o povo. Isso é importante o povo compreender. Então veja, o que há de mais maléfico contra a democracia? É a corrupção. Porque a corrupção tira o poder do voto, porque passa a ser governado por aquilo que se chama hoje o Estado profundo, né? Aquele Estado paralelo que não é visto, mas que governa.
e que pressiona, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Os deputados e senadores do parlamento. Que elege Por que os ministros mudam de posição? De financiamento, de financiamento toda, na verdade, de toda de pressão, de poder. Aliás, a Lava Jato desnudou isso. Então, as instituições... Voltando à Lava Jato mostrou isso. As instituições estão nas mãos desses caras. Então, quando tem um maluco que vai contra isso, e que se coloca contra o sistema dominante, contra esse Estado paralelo, coloca em risco esse cara é ameaçado de morte. Ameaçado de morte. Aconteceu. E vai continuar acontecendo. Os sinais estão vindo aí. Eu estou muito preocupado com o que se já tem, Eduardo, com o que pode acontecer daqui para o dia 30 logo em seguida. Sim. Por causa... O sistema não vai recuar. Ele vai querer iludir o público o máximo que ele pode, como está conseguindo parte disso, através dos grandes meios de comunicação que fazem parte desse sistema, que é uma organização criminosa porque age contra a lei, contra o Estado de Direito, contra a vontade popular, não é? Assassina a democracia, não é? Com uma retórica democrática, com uma retórica... Supostamente, defendendo a democracia, destrói princípios absolutamente fundamentais. Exatamente. Agora, eu queria trazer para o nosso debate uma questão importantíssima, fundamental. Primeiro, é muito legal estar conversando com vocês. Primeiro porque eu estou conversando com dois intelectuais que têm uma origem na esquerda. Então, dois sociais-democratas. O Alex fez uma tese de doutorado sobre o marxismo, sobre a teoria do Marx, a questão do capital internacional do Marx. Já tem declaradamente marxista, nunca escondeu isso de ninguém. Dois professores universitários, duas pessoas que tiveram carreiras não somente na universidade, como na gestão pública também. Isso é importante. Agora são duas pessoas que acabam quebrando a espiral do silêncio. Por exemplo, eu estou na universidade hoje. Existe na universidade uma doutrina do pensamento único. Você é compelido a pensar da forma como uma narrativa é construída, e é quase que uma proibição de você romper com essa narrativa, porque senão você de certa forma, ostracizado do ponto de vista acadêmico, você é colocado de lado, ou você sofre vários tipos de consequências sobre isso. Quando você vai ver na universidade hoje, eu não falo somente da UFPA, falo da universidade em geral, eu costumo dizer que tem 3 tipos de analistas. Primeiro que eu diria que é o ideólogo, é o construtor de narrativas, é o cara que opera para esse sistema construindo narrativas, muitas vezes intencionalmente em função de um projeto de poder. Então, o que importa é o partido. O que importa é o partido chegar no poder. Na prefeitura, no governo do estado e na União. E esse ideólogo vai formando uma mentalidade de operadores dessa máquina ideológica. O segundo são os inocentes úteis. Aqueles que muitas vezes não conseguem perceber que estão sendo manipulados, que passam a comprar essa visão de mundo, porque muitas vezes não é apresentada uma outra visão de mundo, ou às vezes não é dada a oportunidade de descortinar o que está por trás dessa construção teórica, e essas pessoas começam a reproduzir isso de uma forma consciente ou inconsciente, isso aí. E o terceiro, que eu classifico vocês dois como analistas sociais. Aliás, eu estou reconfigurando essa história de pensamento crítico, porque para muitos pensamento crítico é pensar da forma como eles pensam. E eu acho que pensamento crítico é você muitas vezes ter a audácia, a coragem de romper com essa forma de pensar. O Alex tem feito isso já há algum tempo, inclusive tem sido bastante criticado no ambiente acadêmico, mas uma surpresa, já eu quero te fazer essa pergunta, é o teu posicionamento. E me colocando no teu lugar, é uma pergunta que eu quero te fazer, porque é uma pergunta que talvez muitas pessoas queiram te fazer. Tu és uma pessoa que eu diria do ponto de vista intelectual, profissional, realizada. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Nem o Alex também não. Você foi governador do estado. Você é um governador muito querido. Você saiu de 3 gestões que realmente foram gestões que deixaram uma marca. Você e o Almir Gabriel deixaram uma marca nesse estado. E isso é incontestável nesse debate. Talvez fosse mais cômodo, do ponto de vista pessoal, para o Jatene, para o ex-governador, ficar um pouco afastado
desse debate político, porque quando você entra nesse debate político, querendo ou não, você traz para si também as preferências e os antagonismos, o ônus desse processo. O que te fez, Jatene, entrar nesse debate? Por que Jatene está participando dessa discussão, desse debate, tem se posicionado, eu diria, com muita coragem e muita ousadia? Já respondi essa pergunta. Eu sempre, para as pessoas que me conhecem um pouco mais, eu digo que eu sou geneticamente músico, eu tentei ser intelectual e terminei político. O mesmo incômodo, o mesmo desconforto que me fez afastar do que geneticamente eu sou, que é músico, para ir para a academia e para ir para a política, ele permanece, rapaz. Não tem, o que me move é exatamente o que me movia sempre, por todo sempre. Eu acho que é possível você construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. Eu acho que isso necessariamente só ocorrerá a partir de um enorme esforço coletivo. Enquanto não tivermos algo melhor, a democracia, para mim, é o caminho que ajuda a trilhar essa estrada de construção, porque isso não acontece por passos de mágica, isso é uma construção. Então é uma construção coletiva, é uma construção que necessariamente exige, pressupõe, tá certo? Há algo que a gente fala muito, mas nem sempre pratica, que é respeitar as diferenças e os diferentes. Ser capaz de entender que a desigualdade machuca, a desigualdade dói, a desigualdade destrói. As diferenças temperam, as diferenças ensinam, as diferenças nos ajudam a avançar. Então, a minha crença permanente sempre foi essa. Eu não mudei essa crença. Se você passar por um nível absolutamente, vamos dizer, de sentimento mesmo, quem é que não gostaria de ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais feliz? Eu acho que é da natureza. Para mim, eu sempre digo que o homem é um projeto para dar certo. Ele ainda é um projeto, mas ele é um projeto para dar certo. Certo? Então, para mim, é exatamente essa construção que não se faz fora de nós, tá certo? É a mesma coisa que me move agora. Então, eu não tenho... Eu já recebi também nesses últimos tempos. Já tenho agora... Não vi nada. Tá certo? Eu continuo... O que andou foi o mundo, a roda girou. Conceitos que eram de uma absoluta clareza já não são tão claros, tá certo? Práticas que eram tido como absolutamente definidoras não são mais. Me diz uma coisa, vocês já pensaram o seguinte, olha que coisa estranha. Como é que alguém que se diz defensor dos pobres, dos oprimidos, que quer construir uma sociedade socialista, é apoiado pelos grandes, eu acabei de falar sobre isso, pelo capital financeiro e pelos grandes conglomerados. Quem é que está doido? É o que está dizendo ou são os grandes conglomerados? Mas um dos dois está doido. Pô. E o que é pior, é gente que ainda acredita que esse é uma lógica, é um caminho que dá conta de explicar a realidade ou mais do que isso, tá? Que precisa ser levado adiante. Essa é uma trilha que eu já sei que não estão no final do filme sem pagar ingresso, rapaz. Eu já sei o final do filme sem pagar ingresso. A questão da construção de uma sociedade mais igual, etc., ela é um processo em curso e o homem vem experimentando formas de fazê-lo e tem que ter a humildade de perceber, tá? Que, olha, eu te confesso uma coisa. Eu não sei se vocês chegaram a ver eu tinha um livro que até me pediram emprestado e sumiu, né? Que era um debate entre o Galbraith e o Menshikov, que era um economista russo. O que é que ele fez? Um jornalista inglês reuniu os dois no final de semana e resolveu gravar
né? A conversa deles durante todo o final de semana. É uma pérola o negócio. Os dois começaram rangendo o dente, né? Os dois terminaram olhando para a cara do outro, e tu vê a questão da sabedoria, né? Como ali ninguém estava querendo ser esperto, mas tentando, porque essa é uma outra coisa que não raramente esse tipo de discussão é tentadora para alguns que querem ser espertos e não sábios de querer entender, os dois param e dizem, realmente, essa é uma trajetória que nós não temos como... Não, capitalismo, socialismo... Não, capitalismo é um momento da história da humanidade, tá certo? Que tem coisas... Significa avanços diante de um passado, tá certo? Mas não significa que seja o fim da história, pô. Agora, como é que vai surgir esse outro tempo? Esse outro tempo passa, inclusive, por essa que eu chamo do homem é um projeto para dar certo, mas esse projeto está melhor construído. Eu confesso a vocês que eu acho que nós estamos diante de uma crise civilizatória. Eu acho que essa discussão reducionista não dá conta. Nós estamos numa encruzilhada civilizatória. Para mim, esse é o grande problema. E vamos ser francos. Quem é que formulou isso daí como saída? Não tem ninguém. Isso está em formulação, isso está em processo, isso está nos surpreendendo cotidianamente. Né? Essa coisa do... Isso mudou o mundo. Mudou. Vai continuar mudando, né? Tá certo. Agora, mudou para o bem, mudou para o mal, pô. Tá certo? Quando eu vejo hoje, pô, num restaurante, as pessoas todas em volta de uma mesa, e ninguém está olhando nem dizendo nada para o outro, tá todo mundo aqui. Sim. O cara não... Agora, Nathalie, você toca numa coisa que eu acho que é importante a gente não perder de vista, sobretudo aquelas pessoas hoje que têm dúvida, vai participar do processo, não vai participar, vou votar, não vou votar, etc. No momento de crise e de dilema civilizatório, onde você tem caminhos opostos, né? A pior posição que você pode tomar em relação a você mesmo, É não ter posição, rapaz. aos seus filhos e aos seus netos, que vão ser a consequência do caminho que for trilhado aqui, é ficar isento. É não ter posição. É ficar fora. Ah, mas o ideal... Não existe ideal em política, existe o possível em cada contexto. Nós estamos diante de uma encruzilhada. Tá? Longe de mim achar que o modelo bolsonarista, o ideal de sociedade... Vai trazer a redenção humana. Eu não sou bolsonarista, ao contrário do que as pessoas pensam. O que eu tento defender, no caso do Bolsonaro, é que é um governo legítimo que foi boicotado o tempo inteiro. Isso é antidemocrático. Só isso o tempo inteiro. E tento mostrar a hipocrisia das elites brasileiras ao fazer isso. E que não deu nenhum sinal, isso. tá certo, de destruição, de agressão Exatamente. à democracia, rapaz. Agora, aqueles que estão isentos, que não quiseram votar em outros candidatos no primeiro turno porque é contra o Bolsonaro, contra o Lula, ou aqueles que se isentaram, agora não tem alternativa, é um dos dois. E a pior posição é se negar a participar. Agora, participe pensando no que é pelo menos o menos pior. Pelo menos o menos pior. Porque tem dois destinos completamente diferentes em jogo nesse momento. Perfeito. Perfeito. O passado já revelou, a Lava Jato já revelou para onde é que nós vamos caminhar. Os países da América Latina que estão nessa farsa de socialismo que não existe, bolivariano, isto é uma farsa. Aí as condições de vida hoje da Venezuela, da Argentina, do Chile, da Nicarágua, de Cuba, isso é uma farsa. Não implantaram o socialismo coisa nenhuma. É um projeto Essa é uma questão que eu acho que precisa ser de destruição do mínimo que se conseguiu, está sendo destruído. Destruída a democracia com ditadura, destruída a economia com miséria e assim por diante. O outro caminho é o oposto disso, ainda por construir. Pode dar certo, pode não dar. Tem um ponto que você colocou aí, mas Alex. pelo menos é a dúvida que eu preciso Perfeito. enfrentar e apostar. O outro eu já sei onde é que vai dar. Essa é a questão que está colocada. Então, muito cuidado em você não participar e você virar as costas e não ver o que está em jogo. É muito grave o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. É muito grave. O Brasil parece que é uma brincadeira, você vai se tornar uma Venezuela, nunca não vai se transformar.
pode se transformar numa Venezuela assim, muito mais complexa, muito mais. Mas A Argentina é uma amostra disso, né? A Argentina está aí para mostrar. O Chile, que era uma economia, era melhor desempenho econômico social da América Latina, em menos de um ano está sendo destruído completamente. Porque Alex, essas coisas todas elas terminam, e para mim isso no Brasil hoje está muito forte. Eles não destroem apenas a questão de bases, pilares da democracia, eles não destroem apenas a dificuldade, os elementos que são fundamentais para a constituição efetivamente da República. Não, eles destroem coisas mais sérias, na minha avaliação. Eles destroem princípios civilizatórios, e eu vou dizer um deles. Para mim, por exemplo, confiança. A confiança, para mim, é um princípio civilizatório. A confiança é que te permite aproximar e dialogar. O homem não teria se juntado, não teria sido capaz de construir nada. Tu não consegue nenhuma coesão social se tu não tiver uma relação de confiança. E esses caras estão destruindo a questão da confiança. A forma como estão trabalhando, inclusive, a fake, a mentira, permanentemente, e você tentar criar isso, como banaliza isso de tal forma, chancela quando te interessa, criminaliza quando te, tá certo, contraria, mas é permissivo. Então, nós estamos vendo um tempo de permissividade com a destruição da confiança. Pô. Deixa eu trazer uma coisa nessa discussão que você está colocando aqui. E, amigo, para mim, isto é civilizatório. Sim. Isso não tem a ver com capitalismo, não tem a ver com socialismo. Eu quero saber o seguinte, qualquer sociedade não existe se tu não tiveres. É por isso que eu digo que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória. Ou nós recuperamos essa questão da confiança, certo? Ou nós não temos. Os melhores valores do humanismo. Claro. Claro. Deixa eu trazer vocês aqui para do caráter, da ética. Da ética. Então parece que essas coisas. Eu sempre digo que política e ética, lamentavelmente, nunca foram irmãos siameses, mas não precisavam ser transformados em inimigos mortais, porra. Deixa eu sequestrar um pouco a palavra aqui. Eu quero pedir para os nossos colaboradores aqui. Ninguém sequestra nada. Botarem aqui o resultado da primeiro turno aqui na nossa tela aqui para a gente trazer algumas informações aqui. Enquanto eles colocam aqui o resultado do primeiro turno aí. Vocês têm colocado umas coisas que são muito interessantes aqui. Agora, o que me incomoda nesse debate, nessa discussão, em especial do ponto de vista do campo político, acadêmico, ideológico, é que parece que alguns chamam para si o monopólio da virtude e da verdade. Então, parece que há um monopólio, ou seja, quem não pensa como determinado segmento é fascista, é contra o negro, é contra o índio, é contra a mulher, é um cara misógino, é um preconceituoso. Amigo, é a polarização do nós e eles. Nós e eles. Vamos ser francos. Nada, tá certo, menos civilizado do que isso, rapaz. Sim. Porque isso terminou saindo da relação externa da casa e tal, e veio para relações afetivas, rapaz. Sim. Tu tá tendo amigos, tu tá tendo famílias. Sim, verdade. Que estão se agredindo nessa coisa. Exatamente. Isso é a barbárie, rapaz. Nós estamos reinventando a barbárie, pô. Exatamente. Mas voltando aqui, JTM, sobre a questão do monopólio da verdade, a questão da... Eu diria, vou falar claramente, a questão da manipulação, por exemplo. É importante um contraponto aí. É muito importante uma reflexão também sobre a questão da forma e conteúdo. Tá? E aqui eu não é defesa do Bolsonaro ou contra o Lula, nada disso. É porque você que quer fazer uma análise por isso, você tem que ir para os fatos, né? Não ficar nas narrativas. Então vamos lá. Forma. Né? A forma do Bolsonaro. Então a forma é o discurso estético qual é? O Bolsonaro é misógino, né? Fascista, genocida, homofóbico e tal. Tudo bem. Para eu acreditar nisso, eu tenho que ter provas. Fato. Qual é a atitude do Bolsonaro? Uma lei, uma atitude... Aliás, deixa eu te perguntar em cima disso. Existe uma narrativa do fascismo. Esse governo é fascista? O Bolsonaro é fascista? É o oposto do fascismo. O que é o fascismo? É a centralização do poder no Estado
ou é a eliminação da sociedade e do mercado. É o controle pelo Estado, é a centralização. O que mais caracteriza o fascismo é o totalitarismo. Ora, tudo que o governo Bolsonaro é não totalitário. Ele tem que submeter até a invasão do Supremo Tribunal Federal no seu poder. Na própria condição do executivo. Do executivo. Ele é tudo menos totalitário. Ele pode economia liberal, né? Ele pode ter feito crítica ao contrário. Claro. Ele devia ter sido mais firme em alguns momentos do que se deixar. Aí eu fico me perguntando, Alex, se quem fica lançando essa narrativa ou é uma pessoa que não entende o que é fascismo, ou é má fé, ou é uma Tu tens a gente quem repetindo acusa, que não entende agora. Ou quem acusa outro de fascismo é o próprio fascista. Pois é, isso que eu quero dizer. É o próprio tens as fascista, duas coisas. Tá certo? Tu tem que repete sem saber o que está dizendo, mas tens isso construído, porque eu acho que aquilo que o Alex coloca, voltamos para o início da nossa conversa, né? Na hora que ficou claro que existia uma ameaça real de mudar mudando e não mudar mantendo, tinha que demonizar. Né? Claro. Aí o melhor caminho é tu o quê? Tu desumaniza e demoniza. Vamos pensar o seguinte: nenhum governo na história desse país foi tão controlado, tão patrulhado como o governo Bolsonaro. Isso é verdade, isso é fato. Então vamos ser um raciocínio simples para o público que está nos ouvindo. Então, vocês acham que um governo que é patrulhado e recebe uma oposição sistemática diuturna como essa, de dentro do Estado, que é onde tem infiltração de tudo que é lado, não é? Se ele fosse corrupto, não teria aparecido há muito tempo coisas muito graves. Claro. Então, como não se pode demonstrar a corrupção desse governo, e essa é uma verdade, é um fato, o que é que resta? A narrativa de demonização. Então, fascista, é genocida, é homofóbico, tal, sem demonstrar em fatos e em atitudes. Enquanto você tem, do outro lado, né, um discurso bonito, né, a favor do povo, etc., mas cujo conteúdo é perigoso. Já está provado historicamente o que é que representa. É perigoso. A Lava Jato já demonstrou. E não é só isso. Então, você está vendo conteúdo. Controle de mídia. Crítica de forma é apenas estética, narrativa. O problema do conteúdo é moral, é atitude, é comportamento, é conduta. Perfeito. Né? Perfeito. Então, as pessoas se deixam levar muito pela aparência, pela narrativa, pela propagação de inverdades, sem estar respaldada em fatos. E se deixam levar pelo canto da sereia dos discursos bonitos, bem ensaiados, retoricamente bem treinados. Trabalhados por marqueteiros, né? Mas escondendo um conteúdo que já foi revelado o que é que representa, né? De mal para a própria sociedade. Por isso que é importante essa conversa com vocês. E eu quero mostrar para vocês aqui o resultado do primeiro turno, aqui, onde nós tivemos aqui a eleição de dois candidatos para o segundo turno, Lula do PT com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro com 43,2% dos votos. Mas eu quero lançar uma pergunta em cima daquilo que tu falaste, Jota. Falaste uma coisa, que existem questões sociais que são fundantes de uma democracia ou de uma república. Confiança. Aí a pergunta é possível confiar nos nossos institutos de pesquisa ou a atuação dos nossos institutos de pesquisas de alguma forma nesse primeiro turno gerou um resultado diverso do que poderia ter sido? Não precisa nem pegar agora, basta ir para 2018. 2018 foi um escândalo. As pessoas não lembram. Mas o Bolsonaro, que ganhou no primeiro turno e no segundo, estava atrás de qualquer candidato no primeiro e no segundo turno, pelos estudos de pesquisa. É um escândalo. Né? Isso aí também está muito claro que é muito manipulado. Né? Qual é o objetivo? É fazer com que aquela pessoa que tem dúvidas e que tem que sempre se definir na última hora, e não é pouca gente que faz isso, acho que 10, 15, 20% do eleitorado só decide nas vésperas, tende a ir para aqueles que acham que já ganhou. Então os institutos de pesquisa sabem disso. Né? Quem está por trás dos institutos de pesquisa financiando sabe disso. Pesquisa é comprada no Brasil. Quem vive na política sabe disso, os resultados são comprados. Então, os institutos de pesquisa não são confiáveis e, pior, o sistema eleitoral brasileiro de escrutínio não é confiável porque não é auditável.
E eu tenho eu me sinto como cidadão, tenho todo o direito de desconfiar de que este resultado que apareceu aí pode estar fraudado. Pode estar fraudado. Quem me garante que não? Né? Nós sabemos como funciona hoje os artifícios cibernéticos, que você pode alterar o código-fonte, ou pode alterar o código de urna na véspera. Na véspera, no último segundo, em 5 minutos você altera isso aí. E quem controla isso? Não tem controle público disso, é um controle fechado de um tribunal que é totalitariamente todo poderoso nesse sistema. Não tem controle social disso aí. Essa para mim é gravíssimo. Então eu tenho que acreditar porque um Alexandre de Moraes, um Barroso Fachin dizem que eu garanto. Isso é uma palavra de imperador, não é de democrata. Como eu garanto? A Constituição diz que tem que ter controle público. Não tem controle público. O controle que é feito público alguns dias antes, algumas urnas, isso é farsa. Isso é farsa. Isso não é controle público. Controle público é voto a voto. Isso é tão importante que os países mais desenvolvidos tecnologicamente refutaram esse tipo de urna. O que explica que uma Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, o voto também é impresso e é em cédula até hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico? É por controle público do voto e respeito à vontade popular. Porque senão não há democracia. Eu inclusive, quero dizer o seguinte. É gravíssima. É uma situação gravíssima que, independentemente do resultado que tenha no segundo turno, vai ser questionado, e o questionamento da lisura de uma eleição tem consequências econômicas, políticas, sociais imponderáveis, que não sabemos onde é que pode levar isso. É uma insegurança jurídica Total. Que vai afetar a economia, afeta... É o fim do Estado de Direito, é o fim da democracia de tudo. Essa é a minha questão. Veja bem, eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou falso, tá certo? Esses números estão aí. Isso é uma grande interrogação. Agora, como eu não posso dizer que é verdadeiro ou falso, também ninguém pode dizer. Tá? Agora, tem uma coisa que é fato. Como é que tu queres que se confie nisso se eu tenho um histórico de destruição da confiança? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa muito complicada. Os caras, na verdade, nós estamos vivendo, tá? Aqueles que te destroem a confiança dizem o seguinte, mas você tem que confiar em mim. Mas como é que eu vou confiar em ti se eu não sei sobre isso aí? Eu não quero discutir isso, porque isso aí é uma coisa que... E as tuas atitudes depois contra ti, inclusive. Pois é, mas as tuas atitudes me fizeram desconfiar. Coisa concreta. Tu tens fatos que me levam a desconfiar. Não é normal, repara bem, as pessoas não percebem isso, não é normal que juízes, ministros, são juízes, que fazem política Sim, o tempo explicitamente. O tempo todo. E revela a posição que tem as preferências contra o governo. Sim. Sejam os presidentes de um tribunal sem suspeição. Sem suspeição. O que é isso? Onde é que está a confiança? Onde é que está o fascismo? Quem é fascista nesse caso? Quem é totalitário? Quem é autoritário? Quem é abusivo? Está tudo invertido e o povo tem que perceber isso. O povo tem que perceber isso. Isso é o mais dramático, né? Não é Bolsonaro ou Lula. É isso. É a questão do sistema que está implodindo a partir de uma ruptura da Constituição que já não mais existe, que foi rompida pelos próprios guardiães que deveriam, os próprios ministros. Tá certo? Há uma implantação de uma ditadura da toga. Eu corro risco dizendo isso aqui, mas eu digo, é uma questão de opção minha. Digo com toda a consciência, tenho dito nos meus escritos, porque eu vou recuar agora. Tá certo? E que nós estamos entrando num período extremamente de estado de exceção no Brasil, que já está em vigor. É isso que está em jogo, não é Lula, Bolsonaro, é algo muito mais grave do que isso. A destruição da democracia hoje, na minha avaliação, ela dificilmente vai ocorrer por uma ruptura no sentido de tanques da rua, etc, etc. Não. Ela vem sendo destruída cotidianamente, tá certo? E progressivamente, e isso é que é mais dramático.
Porque esta outra, ela é mais explícita, ela cria uma reação mais explícita também e mais clara. Essa que vai progressivamente acontecendo, né, ela termina fragilizando todo o tecido social, vai esgarçando tudo, tá? E o final do filme... Vai plantando a descrença, a desesperança. Claro. Acaba com a confiança, acaba. Então tu acabas com a política, tá certo? Tu acabas com valores que são pilares de construção de uma sociedade. Vamos fazer um esforço de síntese aqui, rapidamente aqui. Primeiro, está sendo colocado por vocês dois que o debate não é entre Lula e Bolsonaro. É entre um modelo de sociedade ou sobre um padrão civilizatório. E que não é também, é importante, porque quando normalmente as pessoas acham, quando a gente diz que não é uma discussão, um contraponto entre pessoas, personagens especificamente, tá certo? Tá? E que é um modelo, as pessoas acham, então é socialismo versus capitalismo. Não é também isso. Também não é. Para mim, eu acho que essas duas coisas é que precisam definitivamente é claramente uma opção entre padrão civilizatório. Ou seja, entre modelo republicano de sociedade que nós queremos. De um lado, a volta à cleptocracia, ao passado, ao patrimonialismo, ao personalismo, ao fisiologismo. De outro, talvez uma tentativa de romper com isso. Sim. Agora, claramente é o seguinte, isso não se rompe em 4 anos. Não. Essa é uma ruptura que leva a gerações. Processo, gerações. Ou seja, não é uma discussão do... Aí eu te digo, não basta eleger o Bolsonaro. É necessário formar uma nova geração de líderes com uma outra mentalidade que possam ocupar espaço, que possam fazer a diferença, que possam se tornar players e agentes numa outra forma de enxergar e participar da vida pública. Posso interromper aí? A minha discussão, e é um ponto central para as escolhas desse momento, é que a gente sabe o seguinte: o passado que quer voltar não cria espaço para uma nova geração de líderes. Não. Tanto que não existe. Tiveram que resgatar o Lula. Pronto. É isso que eu quero chamar a atenção. Porque não teve Ver como é maluco. As pessoas não estão se dando conta sequer disso. Agora me diz uma coisa, numa hipótese Se a uma volta derrota desse passado, tá, é um exemplo concreto de que ele não permite a geração de novos líderes. E particularmente, eu vou dizer mais claro, aí é uma questão muito pessoal minha. Depois dessa experiência que nós estamos vivendo agora, tá, menos ainda, porque o grupo que, de certa forma, acreditava que podia dar uma certa flexibilidade para esse mudar mantendo, hoje sabe que você não controla tudo, que isto aqui mudou o mundo e que tem coisas, aquele absoluto controle que se podia imaginar previamente. Não, eu aceito a incorporação das massas no jogo político porque eu tenho completo controle delas. Eu aceito, na verdade, um determinado grau de mudança porque eu sei até onde essa mudança não me põe em risco. Hoje, como ele sabe que põe em risco, eles serão cada vez mais resistentes a qualquer avanço no sentido civilizatório. Na minha E o que é assustador? Como este grupo, como o sistema já percebeu que ele é ameaçado por isto aqui, claro, né? E que não conseguiram até hoje dominar o que restou para dominar, porque o jurídico dominaram. O Poder Judiciário está dominado. Não dominaram as Forças Armadas. A primeira coisa, já foi anunciado isso pelo Lula, a primeira coisa que vai acontecer, entranhar nas Forças Armadas para dominar como dominou o Supremo Tribunal Federal e fazer o controle totalitário disto aqui. Né? Aliás, e aí você tem o fim da democracia e da república em definitivo. Basta você entrar no site do PT e ver lá como resultado de um fórum que eles fizeram lá com propostas de ação de políticas públicas no que se refere à questão da segurança pública, reorganizar e desmilitarizar as polícias, acabar com a polícia militar, descriminalizar os pequenos furtos e cessar a guerra às drogas. Ou seja, o que mostra que há interesses nem um pouco implícitos nisso. Ou seja, quem vai ficar com arma no Brasil só é bandido. Só o narcotráfico, é o bandido. Eu queria que nossa equipe botasse o mapa eleitoral aí que nós tivemos ali do Brasil, por município que nós temos aqui, é um gráfico que nós temos, mas no fundo, o que nós estamos debatendo é exatamente uma encruzilhada civilizatória, como o Jatene colocou aqui. Passando esse, é o mapa do Brasil que tem em seguida lá com os municípios. Exatamente, aquele ali que se passou. Segundo, esse aqui.
Isso aqui é um mapa, município a município aí, azul representa a vitória do Bolsonaro, vermelho a vitória do PT, que você pode perceber aí olhando esse mapa aí, fundamentalmente que o Nordeste, majoritariamente, vitória do PT. Interior do Rio Grande do Sul também. O sul do Rio Grande do Sul, né? Mas em Sudeste, Centro-Oeste, vitória majoritariamente do Bolsonaro, e o Pará, na verdade, aqui mostra que, na verdade, não há uma hegemonia, como se pensa, da vitória do PT. Então foi anunciado que o Nordeste paraense está vermelho, né? que o PT ele venceu no Pará, mas ele venceu, na verdade, fundamentalmente na parte de cima do Pará. Nos municípios ligados ao agronegócio, sul e sudeste do Pará, você tem uma vitória do Bolsonaro. Como é que vocês avaliam esse mapa do resultado eleitoral no Brasil e no Pará especificamente? Posso dizer um negócio? Eu tenho sempre uma certa preocupação desse tipo de mapa, particularmente quando isso vem para a Amazônia, tá? Por quê? Como os municípios são gigantescos, a percepção visual nem sempre ela E grandes vazios também. Pronto, então. Exatamente por causa disso. Amazonas, particularmente. Então ela nem sempre ela tem uma expressão mais efetiva da realidade. Tem a questão da densidade populacional. Claro, então essa é uma coisa que confunde e a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de mapa. Uma coisa para mim é clara nisso, né? Não foi por acaso, mas propositalmente se tentou dividir esse país em bandas. Pode parecer grosseiro, mas eu vou me lembrar do velho Cláudio Bernardo para dividi-lo em bandos. Tu percebes? Então, você abre em bandas o Brasil e divide em bandas. Eu acho que é importante que a gente tenha claro. Isso sem perder o controle desse nicho de poder, que eu acho que é o que as pessoas não estão conseguindo dar conta. Tá? E que hoje nós estamos nos movendo porque, de certa forma, tu has de convir que tu tens problemas, inclusive. Isso que revela também é um instrumento de manipulação e que esconde. Então você tem algumas coisas, quando eu digo que a encruzilhada é mais do que democrática, é mais do que republicana, é de fato civilizatória. Né? Então, eu acho que a eleição está definida por aí. Não, mas nem o mapa nem a realidade demonstra isso. Daí a importância de nós estarmos discutindo isso aqui agora. Aliás, uma pergunta. Eu acho que ainda tem tempo para as pessoas refletirem um pouco mais, e esse tem sido, na verdade, o meu apelo de um modo geral. Tá? E vou dar exemplos concretos, até porque coisas que as pessoas têm me perguntado muito sobre o seguinte. Quem ajudou mais o Pará? Tá? Tu foste governador. Agora deixa eu te dizer, quando você estava falando sobre aquele negócio de pesquisa, eu estava me lembrando o que eu passei também nessa história. Que na maioria das eleições eu perdi sempre nas pesquisas. Tá? A maioria delas. E agora é o seguinte, quem é que ajudou mais o Pará? Dois. Um presidente e um ex-presidente, quem foi? Né? Eu sempre digo o seguinte, que essa expressão ajudar mais o Pará não é para mim a que mais agrada. E eu tenho tentado dizer o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, o que é que você quer saber? Qual foi o governo que transferiu mais recursos para o estado do Pará? É isso que você quer? Então, isso aí é mais fácil, porque isso é uma coisa que você tem informação, tá? É objetiva, é concreta. Eu vou dar um exemplo, até fiz questão de anotar, porque estou tentando trabalhar um pouco sobre isso. Em 2011, né, o governo federal transferiu para o estado do Pará. Você era governador, tá? E o presidente era o Lula. O presidente era de partidos, tá certo? Contrários. Contrário. Tá? E foram transferidos para o estado do Pará 18 bi, as transferências federais.
Isso aí não foi nenhum favor, não, porque você tem a Constituição define valores, etc. e tal. E tem uma parte que é a transferência obrigatória e aquela que é discricionária, ou seja, que depende, obviamente, do grau de interesse. Em 2018, então, nós continuamos recebendo 18 bi. 7 anos. 7 anos depois, nós tínhamos de transferência o mesmo valor a preços constantes, ou seja, descontados a inflação, o mesmo valor que nós tínhamos 7 anos atrás. Então, em todo o período, tá, Dilma, todo o período que o governo petista, tá, nós tivemos o mesmo valor de transferências. 2019 já saiu de 18 para 21 bi. Já era governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. 2020 saiu de 21 para 23 e 2021 25 bi. Ou seja, 19, 20 e 21, em 3 anos, se saiu de 18 bi para 25 bi. A preços constantes. É uma questão de valor isso? Não, para mim é uma questão de reflexão que precisa ser feita. Continuou o governo federal sendo oposição e contrário ao governo estadual. Eu diria que o estadual é muito mais oposição do que... Mas veja a diferença. É Exatamente invertido. Veja a diferença. Tá? Nos 8 anos anteriores, nós tínhamos uma condição de oposição entre o governo estadual e o governo federal, e o governo federal transferiu rigorosamente aquilo que era determinado por lei, na base obrigatória, etc. 18 bi, tanto que isso permaneceu por todo o período. Né? Não digo isso para me jactar nem me elogiar, não. As obras foram feitas, os hospitais, essas coisas todas, com dinheiro dos paraenses, tá certo? Com financiamento pago pelos paraenses. Então, é fundamental dividir isso, mas para entender. Os recursos nesse período ficaram os mesmos. Em 3 anos de mudança, na pior das hipóteses, o comportamento foi muito mais republicano. Do novo governo federal. Na pior das hipóteses, eu não tenho. São coisas desse tipo que eu acho que rigorosamente se esconde da sociedade. Então, quer dizer que não é questão de simpatia ou antipatia. Quer dizer que um futuro governo Bolsonaro não vai ser prejudicial ao Pará. Por aquilo que a história, de novo, voltamos pela história. Então, a tentativa, a narrativa, o discurso de dizer, olha, não, mas isso vai ser ruim para o Estado. A história não mostrou isso. A história mostrou o seguinte, tá? Que, lamentavelmente, o eles e nós funciona de forma absolutamente radical quando sob o comando... Basta lembrar a ameaça que foi feita ao governador Romeu Zema de Minas Gerais. E basta lembrar uma coisa, aí num caso muito concreto. O BRT, que é metropolitano, que está se arrastando ainda, tá certo? Nós tínhamos obtido, fizemos o projeto junto com a JAICA, conseguimos o financiamento e passamos 2 anos, esperando apenas que o governo federal nos dissesse que nós podíamos realizar a obra, porque a obra era no próprio federal. Isso tem que ser dito e tornado público. Não, na verdade, o governo federal não gastou nem iria gastar um tostão nisso. Era só a autorização para fazer. Nós passamos 2 anos tentando e não conseguimos. Só fomos conseguir ao final do mandato, tá certo? Quando, de certa forma, nos foi dito, olha, agora dá para... Porque forças não tão ocultas... Não tão republicanas, né? E não tão republicanas, esse tempo todo estiveram pressionando para que não acontecesse a liberação. Então eu não posso deixar essas coisas... São essas forças que têm retórica bonita, mas têm o conteúdo antirrepublicano e antidemocrático. Exatamente. Eu quero passar para uma outra questão aqui, eu quero pedir para a nossa equipe botar aí a votação no Pará, é uma tabela que tem com os votos aqui no Pará,
E eu quero fazer para vocês dois uma reflexão, um complemento da pergunta anterior. Esse aí é o mapa da votação no Pará. Nós temos no Pará um pouco mais de 6 milhões de eleitores aptos. No primeiro turno compareceram 4.789.000 pessoas às urnas. Nós tivemos um montante de abstenção aí, que são os faltosos, os brancos e os nulos, num montante aí de quase 1.300.000 paraenses de nascimento opção, que residem aqui com título eleitoral. Votos em outros candidatos, aí são os outros candidatos, Ciro, Tebet e outros ali, o padre Kelmo, né? 348 mil votos. Votante no Lula, 2.400.000. Votante no Bolsonaro, 1 milhão, quase 1.900.000. Diferença, 559.000 votos. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer, quero começar contigo, Jatene. Você que já participou de várias eleições. Ganhar o primeiro turno significa já que a eleição está ganho? Segundo, nós temos aí 1.638.000 votos, que eu diria votos a serem conquistados. Então, os faltosos, os brancos, nulos e o que votarem em outros candidatos. Esse cenário no Pará está definido ou é possível você ter uma mudança, tanto no Pará como em nível de Brasil? Primeiro, eu acho que a coisa mais fantástica da história é que ela não está pré-escrita. Essa, para mim, talvez seja a coisa mais... Imaginou como seria monótono, como seria, enfim, desencantador você imaginar que a história está pré-escrita. Então, nós não temos nenhum papel nisso. Nós estamos aqui tentando fazer história, certo ou errado, mas estamos aqui honestamente, de forma genuína, buscando construir história. Né? Honestamente, eu diria com coragem e audácia, né? Eu até que... Eu diria o seguinte, das 3 eleições que eu participei, e sou eternamente grato ao povo do Pará, que, com a ajuda da maioria, vencemos as 3, nós perdemos em 2 delas o primeiro turno. O primeiro turno ele tem características muito distintas do segundo turno. Sim. Porque, normalmente, ela é uma eleição casada com um grande número de parceiros e adversários, etc., senador, que são os deputados federais, os senadores, etc. Isso movimenta, né? Isso cria um desenho completamente diferente. A tua maior ou menor simpatia ou antipatia diante da classe política, é claro que te ajuda e te prejudica. A tua maior ou menor capacidade, tá certo? De, pelos meios mais diversos, conquistar, tá certo? Esses outros candidatos a outros cargos eletivos, te dá mais chance ou menos chance. Eu não tenho dúvida que essa eleição que aconteceu foi uma das eleições mais caras em termos de eleições proporcionais nesse estado. Não tenho dúvida disso. Não tenho os números, tá certo? Por isso que eu estou dizendo que é minha opinião. Mas pelo que eu vi, né? E daí, para mim, entra uma coisa, Alex, que aqueles que discutem dizer o seguinte: não, o que está em debate não é o problema da corrupção, é uma coisa muito mais importante. Tá? A aliança entre a corrupção e exercício equivocado, autoritário, absolutista do poder é fato. Eles se complementam. Eles se complementam. Basta lembrar que tem um personagem político aqui que chamou os prefeitos e fez uma explícita ameaça aos prefeitos que, se não tivessem com eles, teriam problema na sua gestão. Eu sempre dizia que eu acho que você tem poder, tem 3 dimensões: o poder para ter, o poder para ser e o poder para fazer. Na verdade, na hora que você se afasta do poder para fazer e passa a se mover na busca do poder para ter e para ser, como que a corrupção não passa a ser algo, tá, que entrelaça essas coisas? Então, eu acho que esse resultado vai depender de cada um dos paraenses. Acabou. Eu diria mesmo o seguinte, aí numa linguagem bem clara: ofereceu vantagem pelo voto? Aceita, mas continua votando o que a tua consciência, tá certo? A tua visão de mundo, o teu desejo, a tua forma de pensar
Eu diria mais, eu diria assim que há uma grande probabilidade de que esse tipo de ação autoritária, abusiva, né, totalitária, é um tiro no pé do ponto de vista eleitoral. Aliás, Porque tem um se você, fato, basta você, dizer, Alex, você não pode partir da premissa que o povo é ignorante e é servil. O povo sabe quando é ameaçado, né? E ele desconta na hora do voto secreto, né? As ameaças que ele recebe, a falta de consideração, a falta de respeito. Isso pode inverter. E o povo pode dar um exemplo de autonomia num momento como esse, para quem o ameaça. Eu Nós não acho que vivenciamos- necessariamente ele faça isso, não, mas acho que ele pode fazer. Pode fazer. E essa Pode que eu fazer. acho Alguns que fatos. esse é um momento importantíssimo. E o povo dizendo, não, quem manda sou eu. Ser Eu, feito. eu quero autonomia, Bem. nada de ser mandado. Alex, nós vivenciamos há 2 semanas atrás um fato que deixaria qualquer pessoa com espírito republicano perplexo, assustado e preocupado. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, veio com a senadora eleita Damares, no estado do Pará, e para fazer um evento com os evangélicos. E o evento teve que mudar de lugar pelo menos 2 ou 3 vezes por interferência política. Isso é uma coisa que é inconcebível do ponto de vista democrático e republicano. Claro. Você interferir na autonomia de uma instituição religiosa em realizar eventos. Você dizer aqui você não faz. Isso mostra que nós estamos vivendo um momento muito perigoso. E o fascismo não está lá. De exceção, não. Não está lá. O fascismo talvez está mais próximo do que a gente imagina. Sim. Está mais próximo do que a gente imagina. Sim. Mas eu queria primeiro agradecer vocês por esse debate. Eu acho que foi um debate extremamente rico. Eu acho que a presença de vocês ajudou a qualificar e eu diria, elevar o nível dessa discussão. Nós precisamos de momentos como esse. Eu quero agradecer vocês dois como figuras públicas que são. Quero te agradecer, Alex, pelo teu protagonismo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você tem um ônus em relação a isso. O Zoom Politicon, quem quiser acessar o animal político, né? Quem quiser acessar lá, entre no site, no blog do Alex Fiuza de Mello. Lá você vai, zoompoliticon.com.br. Lá você tem inúmeros artigos que falam sobre o momento político, democrático, republicano, essas reflexões que o Alex faz. Quero, Jatene, te agradecer por ter aceito o nosso convite e por manter esse espírito republicano democrático. Eu não escondo de ninguém o meu respeito, o meu carinho e minha admiração que eu tenho por vocês dois, em grande parte porque vocês dois têm a coragem de ter um posicionamento verdadeiramente crítico. Ou seja, vocês não se omitem quando necessário, vocês colocam a opinião de vocês, mesmo sabendo que essa opinião incomoda mesmo. Porque nós vivemos hoje quase como uma ditadura do pensamento único. Nós somos, infelizmente, muitas vezes, tolhidos do nosso direito de expressar, de divergir e de, muitas vezes, nos posicionar de uma forma contrária do que alguns que se chamam detentores do monopólio do pensamento, da virtude e do direito eu diria, construir narrativas. Eu queria passar a palavra inicialmente para ti, Alex, fazer umas considerações finais para quem está nos assistindo aí, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Daqui a menos de uma semana nós vamos estar indo às urnas, vamos votar. E eu queria que você falasse, depois o Jatene, sobre o que você recomenda, o que você, na verdade, como cientista social, como cidadão, como professor, ex-reitor, o que você pode dizer para quem está nos assistindo, refletir nesses poucos dias que faltam para a eleição? Eu voltaria ao começo da nossa conversa, nesse final, e frisar aquilo que eu acho que é mais importante. As pessoas têm que pensar que vão estar votando em projetos distintos de sociedade e de futuro para o Brasil. Não se fixem na figura, se gosta ou não gosta do Lula ou do Bolsonaro. Não é essa a questão. É o que está por trás do Lula e o que está por trás do Bolsonaro. Tá? Se não são condições ideais, não é? Mas são as possíveis, são aquelas que nós temos nesse momento.
particularmente ao paraense, é o momento do povo do Pará se afirmar e mostrar sua autonomia de pensamento e sua autonomia cidadã, uma cidadania ativa, participando da eleição. Não se omita nesse momento. Participe. O pecado, entre aspas, né, para usar um termo religioso, de omissão é pior do que você votar mal, do ponto de vista, seja de que ponto de vista você ser considerado. Não é? Eu tenho minha posição explícita, não é? Eu não sou bolsonarista, mas eu sou anti tudo aquilo que está do outro lado pelo passado demonstrado. Não é? Por isso que eu voto desse lado aqui, para evitar que retorne aquilo que seria, na minha opinião, aí uma opinião pessoal, o pior para o Brasil. É o retorno, o termo que está em moda agora, a cena do crime do passado. Nós temos que vencer as organizações criminosas que estão por trás de uma candidatura para tentar construir a república que ainda não está construída no Brasil. Tentar. Temos uma janela aí. Agora, para isso acontecer, é preciso a participação maciça daqueles que têm que observar aquilo que está acontecendo, o perigo da encruzilhada que nós nos encontramos e o abismo que está logo ali depois, caso nós nos omitamos nesse momento. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem final. Jatene, queria te ouvir. Bom, antes de tudo dizer que para mim foi uma alegria de dividir esse momento com vocês. Fazer esse debate é sempre uma reaproximação com algo que eu acho que é fundamental, que é a esperança. E para mim, a motivação maior de participar de coisas desse tipo é exatamente isso. Eu acho que nós vivemos, sim, uma encruzilhada civilizatória. E uma das marcas que termina derivando disso é que você termina vendo se espraiar uma desesperança que me assusta. Me assusta particularmente quando eu vejo isso nos jovens, né? Porque eu acho que não posso deixar de tirar uma brincadeirinha com todos vocês. Vocês sempre têm a chance de ser melhor do que a gente, porque vocês ainda vão ser velhos e nós já somos velhos, não vamos ser mais jovens. Mas ao que dizer isso, o que eu quero é que certamente eu não era esse o mundo que eu esperava viver, nem estar deixando para a meninada quando eu tivesse 70 anos. Pensei um mundo muito diferente. Muito diferente. Mas se eu não conseguir, enfim, nós não conseguimos chegar nesse mundo tão diferente, eu não perdi a esperança de que a construção desse mundo tão diferente é possível. Então eu diria, sobretudo aos jovens, que não percam a crença, a esperança, enfim, a condição de protagonismo que vocês têm que ter na construção desse mundo. Agora, isso exige, sim, isso exige uma enorme dose de voluntarismo, de vontade de fazer, claro. Mas existe também uma enorme dose e necessidade, não, porque não basta fazer, tem que tentar fazer certo. E aí é fundamental buscar a história. A história não pode ser para nós uma trava. A história não pode ser para nós uma amarra. Mas ela necessariamente tem que ser pensada, até porque ela é, né, uma fonte de inspiração para o futuro. Quem não tem história, não tem memória, não tem futuro. No sentido positivo e no sentido negativo que se possa ter de leitura dessa história. Eu acho que nós, lamentavelmente, quando eu falo da destruição da confiança, é que nesse processo
onde as narrativas passaram a esconder mais do que revelar, né? E isso terminou contribuindo para que se desgastasse muito a questão da confiança. Eu acho que nós precisamos ter muito cuidado no sentido de não perder a coragem de ousar. E essa, para mim, é a questão central. Eu prefiro ousar e errar apostando num futuro diferente do que me intimidar, me encolher, tá certo? Me esconder, ou mais ainda, defender um espantalho. Ficar com medo do espantalho do passado, não posso fazer isso, gente. O passado está tentando voltar, criando um espantalho sobre o futuro que nós não temos como aceitar. Nós estamos brigando, e o passado, com fatos, está tentando desconstruir um futuro que está nas nossas decisões ainda agora. Então, essa é a coisa que nos move. E aí eu te respondo um pouco Tem um poeta que eu acho que é fantástico, quando ele diz: da minha janela eu vejo a praia, da minha janela eu vejo o mar, da minha janela eu vejo o infinito. Não sei por que alguns insistem em só querer ver o beco. Então, nós, talvez poucas vezes nesse país, e aí não é nada romântico, nada disso não. Talvez a gente tenha a chance nesse momento de estar tomando decisões que, com acertos e erros, abrem a janela, pelo menos, de algo diferente da nossa história. É possível mudar para mudar. Nós não temos como continuar insistindo e nos perdendo e gastando energia no mudar para manter. Esse eu acho que é um desafio. Mas quem te garante que vai mudar? Não sei. Agora, eu sei uma coisa. A reprodução do passado não nos leva a lugar nenhum. Então vamos ter coragem de ousar no futuro. Não leva para o abismo. Tá certo? Ou nos leva para o abismo, que é pior. É isso mesmo. Que já é visível. Né? Então, vamos lá, gente. Vamos. Acho que respeitando as diferenças, não precisa ninguém achar, não, porque não pensa igual a mim, é bandido, é criminoso. Não é disso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é uma outra coisa. É que a história já nos permite a ter uma análise crítica consistente de um passado que quer voltar. O presente, com todas as dificuldades, nos tem mostrado uma janela de esperança. O futuro, se a gente for capaz de construir, e esse processo eleitoral já vem construindo algumas pré-condições em termos de composição das forças políticas, etc., que podem facilitar um futuro. Então, acho que o desafio está posto e quem constrói a sociedade é a própria sociedade. Senão, nós vamos ficar o tempo inteiro nos lamuriando de coisas que a gente podia ter mudado. Muito bem, eu quero... O passado é a antirrepública comprovada por fatos. O presente é a possibilidade da república que ainda pode ser construída, quiçá. É isso mesmo. Pois é, mas eu quero exatamente terminar, Alex, fazendo esse esforço de síntese, de conclusão. Nós começamos o programa falando do que nós estamos vivenciando hoje. Eu acredito que seja, e muitos pensam da mesma forma, que esta é a eleição mais importante da nova República Brasileira e talvez da história brasileira. Porque nós estamos diante, como um bom cientista social que você é,
você sabe que a sociedade é um sistema aberto. A história não é pré-determinada, ela não é dada. Então, há todo um processo em construção. A República é uma instituição que é construída, portanto, pela mentalidade de uma sociedade, a expressão de uma mente, de indivíduos. Então, as instituições expressam a cultura de um povo, expressam a mentalidade de um povo, expressam a participação cívica de um povo. Quando vocês mencionam e trazem para o debate a questão que nós estamos vivenciando uma crise civilizatória, e eu acredito que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória, isso significa, e eu pego um pouco, sequestro um pouco do teu poema, nessa encruzilhada civilizatória nós estamos diante de uma janela de oportunidade. Isso mesmo. Para a sociedade brasileira, que pode representar exatamente a mudança da trajetória da ausência de república, do patrimonialismo, do personalismo, do individualismo, do coronelismo, do mandonismo, enfim. Mas isso requer que a aposta não se dê em uma pessoa, mas que o eleitor se transforme efetivamente em cidadão e participe da res pública ativamente. Daqui para frente, sempre. O exercício de confiança, aí eu me lembrei de um livro do Francis Fukuyama, que ele escreveu um livro chamado, o título do livro é Confiança, vai se expressar numa coisa chamada capital social. A confiança constrói o capital social e o capital social está na base de uma sociedade que entende a res pública como sendo algo que pertence a todo, portanto, nós precisamos controlar, participar, influenciar, e isso significa que nós precisamos participar ativamente da política. E esse participar ativamente da política nesse momento significa que nós precisamos levantar também, consolidar uma nova geração, que participe do processo político de uma outra forma, com uma outra mentalidade. Nós estamos diante, portanto, de uma grande oportunidade de começar a construção no Brasil verdadeiramente de uma república. Mas para isso nós precisamos ter a coragem e a audácia de negar o passado, de romper com o passado e de começar um novo. Então, que cada um de nós possamos realmente ir no próximo dia 30 de outubro, votar naquilo que nós queremos para o nosso país. Que o seu voto possa ser um voto realmente consciente, que o seu voto possa realmente ajudar a construir um Brasil melhor, um Brasil mais próspero, mais feliz, mais justo, mais pacífico, mais democrático, mais republicano, na qual nós possamos realmente estar entregando para as próximas gerações algo melhor do que nós recebemos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Jatene. Foi um privilégio, uma honra poder dividir inquietudes e sonhos com vocês aqui na noite de hoje. Foi nosso. Um abraço.